Oi, pessoal, tudo beleza? Então, para quem não me conhece, né, é sempre bom reapresentar. Eu sou o professor Marcos Vital, aqui da UFAL, e esse vídeo agora vai ser a segunda parte, tá certo? De uma série, desculpa, da nossa série de tutoriais sobre SIG, sobre Sistemas de Informação Geográfica aplicados à biologia, usando o software Diva. Se você não viu o vídeo passado, então dê uma olhadinha nele. Ele é bem simples, na verdade ele foi só uma apresentação breve do Diva. Né? Então eu mostrei o site, mostrei onde baixar, onde encontrar informações, tá bom? Esse daqui é o programa, né? Já está aqui instalado e aberto no meu computador. E o objetivo desse nosso segundo vídeo, então, é ter um primeiro momento de conhecimento. Como funciona o Diva, o que eu faço nele, tá certo? Nosso objetivo, então, é brincar um pouquinho com uma ou outra funcionalidade dele, e a gente vai começar fazendo isso construindo um pequeno mapa, importando dados climáticos e transformando eles num formato que muitas vezes é necessário para as pessoas que trabalham na área de biodiversidade. Tudo bem? A ideia é que a gente vá dando pequenos passos. No próximo vídeo a gente importa dados de localidades geográficas de ocorrência de organismos, aí a gente começa a avançar, mas sempre com um passo a passo. Tudo bem? Eu queria primeiro convidar vocês a voltarem no site do Diva, tudo bem? Então, vejam bem, vamos lá, divagis.org, né? Lá no site do Diva, eu mostrei para vocês, na nossa primeira aula, que a gente tem alguns dados disponíveis, né? Tá aqui em Free Spatial Data. Então, eu vou convidar vocês a baixarem dois arquivos para a gente poder trabalhar aqui em sincronia, que são dois arquivos que eu já baixei e coloquei no meu computador, tudo bem? Veja só, o primeiro arquivo que eu quero que vocês baixem é esse que está aqui em... Cadê? Desculpa. Global Level. Aí ele está falando que é um novo arquivo, só porque ele já teve versões anteriores, né? Sobre limites dos países. Tudo bem? Então ele é um arquivo com a divisão política do mundo. Ele serve de base para a gente para construir um mapa. Dependendo do que vocês estiverem usando para trabalhar, é muito interessante ter também um arquivo com as bases, por exemplo, dos estados brasileiros. Isso você obtém facilmente no IBGE, ou, na verdade, jogando no Google, no instante você acha isso. Eu vou usar aqui o mapa do mundo, só para a gente trabalhar com ele como exemplo. Esse arquivo vai ser um arquivo em formato zip, vem compactado, tá? Dentro dele tem vários arquivinhos que eu vou mostrar para vocês já já. E a gente já vai, nessa onda do nosso segundo vídeo, já também incorporar dados climáticos. Então, eu vou pedir para vocês baixarem direto do Diva, para ser mais simples. Ele tem aqui Global Climate Data, ele fala do WorldClim, eu mostrei para vocês o WorldClim no primeiro vídeo, e ele fala de dados específicos para o Diva, aqui. Aí quando você clica no aqui, no Here, né, ele vai abrir aqui uma outra aba, chamada Climate. Aí ele vai ter algumas coisas de clima atual, de clima futuro, tá bom? Esse clima futuro é o modelo CCM3, ele já é um modelo talvez um pouco defasado, né? Lá no WorldClim você acha modelos mais atuais, mais novos disso. E a gente vai baixar uma base, então, de clima atual, que é a mesma base que está no WorldClim, mas ela já está formatada aqui bonitinha para o Diva. Só para simplificar, eu vou usar a resolução mais grosseira que tem aqui. Significa que isso vai me dar arquivos menores, mais pequenos para eu baixar, que é essa resolução de 10 minutos de 1 grau, tá bom? Então, depois vocês vão entender, eu vou explicar melhor, se você não sabe o que isso significa. Perceba que os de 5 minutos ou de 2.5 são arquivos maiores, né? Se você for no WorldClim, você tem resoluções ainda mais finas, se você quiser baixar. Como a gente vai usar aqui como exemplo, o arquivo de 10 minutos, que é bem pequeno, tá ótimo para a gente começar, tá bom? Beleza? Depois de baixar isso, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, olha só. Eu fui aqui no meu computador, e lá no meu Drive C, pode ser num D, né, se você tiver uma partição ou coisa assim, mas lá no meu Drive C, eu criei uma pasta chamada GIS. Pode ser com o nome que você quiser, obviamente, pode se chamar Diva ou alguma outra coisa, tá? Mas por que eu fiz isso? Veja só, o Diva, e não é só ele, alguns outros programas são assim, ele é um pouco sensível no Windows, dependendo da pasta que você usa para salvar. Se você salva arquivos num caminho muito longo,
Então tá lá dentro de documentos, Dropbox, aí tem umas 3 pastas, aí lá dentro você salva esses arquivos que eu pedi para vocês baixarem. O Diva, com muita frequência, ele tem problemas de abrir arquivos que estão em caminhos longos demais. Para evitar esse problema, o que é legal de fazer? Crio algumas pastas com nome pequenos e endereços curtos. Então a ideia de criar lá no C2 pontos é essa, é que fica um caminho bem curtinho. Então em C2 pontos eu criei uma pasta chamada GIS, dentro dela eu criei 2 pastas. Uma eu chamei de bases. Essa é a pasta onde eu vou colocar os arquivos que nós vamos chamar de shapefiles, como os arquivos que a gente baixou então de limites dos países do mundo. E dentro da aba clima eu vou colocar aquele outro arquivo. Na verdade, como os 2 arquivos vêm zipados, né, vêm em formato .zip, compactados, eu salvei eles dentro dessas pastas e descompactei eles aqui. Então, quando você pegar aquele arquivo dos países do mundo e descompactar, ele vai gerar 4 arquivos. Isso é o que nós chamamos de um shapefile. O shapefile, às vezes, ele é meio chato de se trabalhar por causa disso. Ele não tem um arquivo só, ele tem um subconjunto de arquivos que juntos vão compor o shapefile. Você nunca pode separar esses caras. Se você apagar um deles quando você tentar abrir depois no Diva, ele não vai conseguir abrir, tá bom? O arquivo .shape em si, que é a extensão SHP, tá aqui. Eu tenho outras extensões aqui. Tem uma extensão chamada DBF, que é uma tabela tipo tabela do Excel mesmo. Só que a maioria das versões do Excel não reconhece. Se em algum momento, isso se você está aprendendo agora, esqueça isso, não é importante para você. Mas se em algum momento você quer manipular um arquivo DBF, você quer abrir e salvar informações deles direto, sem precisar ir no Diva, por exemplo, uma opção que eu sugiro é instalar o OpenOffice. É assim que eu faço no meu, tanto que esse ícone aqui, meu é do OpenOffice. Aí o Calc, que é o equivalente ao Excel, consegue abrir. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, esqueça. Você não vai precisar disso agora. Você pode precisar no futuro mais distante. É mais para as pessoas que já têm curiosidade, já precisaram de abrir esse arquivo e não conseguiram antes. A dica é essa, o OpenOffice consegue abrir arquivos DBF, tá bom? Beleza. Então o que eu fiz aqui? Dentro do Bases, eu descompactei aquele countries.zip e gerou esses 4 arquivos. E dentro de clima, eu descompactei aquele arquivo dos 10 minutos. Aqui também são vários, mas aqui esses vários são cada variável, né? Cada arquivo CLM é uma variável. Altitude, desculpa, não lembro o que é index, precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima, e tem esse arquivo .cli, que é um arquivo que vem junto também. Esses arquivos, eles são arquivos que o Diva consegue ler e, a partir dele, extrair informação climática. Qual que é a coisa legal do Diva? Ele tem já dentro dele a capacidade de ler esses arquivos e gerar a partir deles aqueles arquivos que muitos de vocês já conhecem, que a gente chama de arquivos bioclimáticos, lá do WorldClim. Então, a temperatura média mínima, temperatura média máxima, variação da temperatura, ele gera tudo isso a partir desse conjuntinho, então, de arquivos, tá certo? Se você ainda não conhece esses arquivos, essas variáveis bioclimáticas, eu vou apresentá-las para vocês mais tarde. Tudo bem? Então, eu quero que vocês tenham esses arquivos salvos em pastas, tá bom? Tome seu tempo, faça isso, qualquer coisa pause o vídeo. Os nomes das pastas não precisam ser iguais, gente, não tem nenhuma razão para isso. Mas é muito importante que você privilegie pastas com nomes pequenos, tá bom? Se você quer uma regra, um limite máximo, eu diria que 8 caracteres, que é o limite lá do antigo MS-DOS, tá bom? Não passe disso. Evite espaço, símbolos e coisas estranhas no nome. Faça nomes curtinhos e simples, tá? E de preferência, perto da raiz do C2 pontos ou de outro drive que você tenha no seu computador. Tudo bem? Vamos voltar para o Diva, então? Vamos lá. Tá aqui o nosso amiguinho Diva. O que é a primeira coisa que a gente pode fazer? Quase sempre que você vai usar o Diva pela primeira vez, independente do tipo de informação que você for olhar nele, a primeira coisa que você costuma precisar é de um shapefile que dê o contorno de uma área de interesse. Aqui eu vou pegar o shapefile do mundo, então vou pegar os contornos dos países do mundo. Eu posso ter o shapefile de um estado, de um município, de uma região, de uma lagoa, de qualquer coisa.
Basicamente, a ideia de um shapefile desse tipo, que a gente vai abrir agora, é que ele me dá contornos de coisas. Existem outros tipos de shapefile. Esse que a gente vai baixar é um shapefile de polígono, então ele me dá formas. Existem shapefiles de pontos também, que depois a gente vai aprender a criar, mas no próximo vídeo, tá bom? Como que eu abro um shapefile? É a coisa mais simples do mundo, eu clico no maisinho. Esse maisinho aqui, gente, add layer, adicionar camada, ele é uma das coisas que a gente mais usa aqui no Diva, porque ele vai abrir esses contornos e ele vai abrir um outro tipo de arquivo, que também depois a gente vai criar, que é o arquivo grid. Tá? Então ele acaba sendo usado para você ir adicionando coisas na sua visualização ou no seu mapa. Tudo bem? Então cliquem aqui no maisinho, ele vai abrir um menu procurando um arquivo. No meu caso, como eu recentemente estava usando o Diva, ele já está abrindo pastas que eu usei recentemente. Então eu vou voltar, tá bom? Aqui para o C2 pontos. Vou lá na pasta que eu criei. Dentro de bases ele vai ler um. Ei, mas não tinham vários arquivos ali? Eram 4, né? Só que aqueles outros arquivos, eles são acessórios. O arquivo shape é o arquivo que ele quer abrir para poder ler. Então, eu clico nele, clico em abrir e tcharam! Tá aí, nosso mapinha do mundo. Legal, né? Percebam que esse shapefile ele não tem só as formas. Ele tem um monte de informações por trás que estão representadas naqueles arquivos acessórios. Por isso que não é um arquivo só. Por exemplo, você se lembra que tinha uma tabela? Eu posso visualizar informações de tabela aqui dentro do Diva. Vamos lá, gente. Essa barrinha lateral do Diva, ela vai ser nossa companheira de viagem. Nela vão sendo adicionados os layers. Então eu tenho o mapa do mundo. Aí se eu adiciono o mapa dos estados brasileiros, vai ser mais uma caixinha aqui. Eu adiciono uma variável ambiental, vai ser mais uma caixinha, tá bom? Todas essas caixinhas eu posso desmarcar ou marcar, para isso ser adicionado aqui na minha visualização. E a ordem dela, depois eu mostro isso para vocês, a ordem, ali, ó, countries é o primeiro. Se eu tivesse um segundo, quem está por cima importa, porque importa quem ele está mostrando por cima. Eu posso ter camadas que se sobrepõem e uma tampam a outra. Mas isso a gente vai ver com exemplos depois. Vamos lá. Como que eu acesso a informação por trás desse shapefile? Tem duas ferramentas bem fáceis e práticas de usar. Uma delas é esse izinho. Olha que legal. Eu clico nele. O meu shapefile tem que estar em destaque. No caso, só tem ele, então ele está. Por exemplo, eu clico no Brasil. Opa. Pronto. Foi. É porque o computador ficou um pouco lento porque eu estou gravando, tá? Aí ele me disse que ele reconheceu uma coisa, né? Às vezes, quando a gente clica em formas pequenininhas, ele não tem certeza de onde eu estou clicando, aí ele abre tudo que está ali em volta. Em algum momento a gente vai ver um exemplo disso. Aí ele me dá as informações que estão na tabela. Então ele tem um número de identificação, tá vendo? Ele tem um nome, ele tem um código do Brasil em diferentes formatos, ele tem o nome em inglês, o nome em francês, o nome em espanhol, o nome local, olha que legal. Algumas coisas que eu não sei bem o que são, tá certo? Continente, área. Dependendo da origem do shapefile, ele pode ter mais ou menos informações. Depende de quem criou. Por exemplo, esse daqui não tem tamanho da população. Eu já vi shapefile de mapa do mundo que tem informação de tamanho de população. Esse não tem, mas tudo bem. Aqui é a área em quilômetros quadrados, né? SQM. Tá? Legal? Posso clicar em qualquer cantinho do mundo para identificar o que é. Tá vendo? Olha aqui, Islândia. Bacana? Tá? Tá engraçado essa posição da Islândia. Bom, vamos lá. Tudo bem, então? O que a gente pode fazer agora? Eu posso clicar nessa tabela, ó. Esse ícone eu desmarco quando eu quero que ele volte aqui, tire, né, essa função, tá bom? Eu posso deixar na função da mãozinha para arrastar. Por exemplo, se eu der um zoom, aí eu posso usar a função da mãozinha para me arrastar, tá vendo? Cada ícone tem uma função diferente. Eu vou apresentando alguns desses ícones para vocês aos poucos, tá bom? Não vai ser tudo de uma vez, não. Porque a gente tem bastante coisa para aprender aqui, tá? Aqui eu posso diminuir o zoom, aqui eu posso aumentar o zoom. Esse ícone aqui é muito legal, ele dá o zoom para toda a extensão daquilo que eu estou olhando. Então, se eu quero voltar para tudo, eu clico nele. Bacana? Beleza. E aí, uma última coisa, se eu clicar nessa tabela, olha que legal, ele abre uma tabela, que é aquela tabela que eu falei, que equivale a uma do Excel, o arquivo DBF, olha.
com todos os países do mundo ordenados. Ó, o Brasil é para ser o 25. Não, não é não. Eita. Não, 35, né, galera? Tá aqui o Brasil, o 35, tá vendo? Beleza? Então você pode acessar essa tabela para ler informações. Vou fechar. Ótimo. O que a gente vai fazer a mais aqui, antes de encerrar? Porque se eu for mostrar muito detalhe, a gente se perde. Eu quero que a gente incorpore os dados climáticos. O incorporar os dados climáticos, ele vai ser um processo feito em 2 etapas. Primeiro eu vou pedir para o Diva ler aquele conjuntinho de arquivos, tá bom? Reconhecer as variáveis. Depois eu peço para ele gerar as tais variáveis bioclimáticas no formato lá que eu já mencionei, que é o formato grid. Tudo bem? Vamos por partes, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir no menu Tools, Options. E aí vocês vão selecionar a abinha Climate. O meu já tem uma coisa selecionada por conta de usos anteriores. Essa etapa, gente, ela é uma etapa que a gente não faz muitas vezes no uso do Diva. Ela é feita todas as vezes que eu vou mudar a base de arquivos climáticos que eu quero usar. Se você vai trabalhar muitas vezes com uma mesma base de dados climáticos, você provavelmente vai fazer isso uma única vez e acabou, tudo bem? Você não precisa repetir isso toda vez, se você for trabalhar com os mesmos dados, tá bom? Você vai clicar aqui em Folder, e aqui a gente não vai clicar num arquivo, não. A gente vai clicar na pasta. Qual pasta? Bom, aquela pasta onde eu salvei esses dados de clima, tá vendo? Ó, ele até lê os arquivos, mas eu não vou selecionar um arquivo. Eu vou clicar na pasta e dar OK. OK. Aí eu vou clicar em Make Default. Não, aqui ele vai reconhecer depois, tá bom? Aqui o meu ainda está lendo uma coisa anterior. Então vamos lá, Folder, Clima, tá certo. Primeiro, se eu não me engano, eu clico em Apply. Pronto. Quando eu clicar em Apply, aí ele vai ler tudo, tá vendo? Ele vai me dizer, olha, esse arquivo ele é dividido em 2.160 colunas por 900 linhas. Como assim? Imagine o mapa do mundo quadriculado, né? Colunas e linhas. Esse é o tamanho. Ele me dá aqui a longitude e latitude, mínima e máxima, e me dá o que ele chama de tamanho da célula. O que é o tamanho da célula? É o tamanho desse quadradinho. A gente vai criar uma malha de clima onde o mundo todo está quadriculado e em cada quadradinho tem informação daquelas variáveis ambientais, tá bom? Eu estou falando em clima, mas tem altitude também. Clima não é exatamente o melhor nome, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E aí esse tamanho é 0,16. Então, em graus decimais é 0,16 graus, tudo bem? São os 10 minutos que a gente baixou. Ele vai automaticamente reconhecer aqui, eu não preciso mexer em nada, gente. Se você baixou esses dados do Diva, você não precisa se preocupar com esses detalhes. Então você deu Apply, você pode dar OK. Ele não adicionou nada, não. Sabe por quê? Ele agora leu esses dados. Se eu quero trabalhar com uma ou mais variáveis, eu tenho que criar um outro arquivo, que é o arquivo grid, o grid file. O grid file, que é outra categoria, shapefile é uma coisa, grid file é outra, e o grid file ele vai trazer então informações assim, entre aspas, por quadradinho, por célula, tá certo? Como a gente costuma trabalhar com as informações climáticas e ambientais de uma maneira geral em grid files. Os shape files, o nome shape, forma, né? Eles são formas. Os grid files são grids quadriculados, onde eu tenho informação. Então, o que a gente vai fazer? E essa vai ser aqui a nossa etapa final nesse nosso vídeo, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos no menu Data, aí eu tenho aqui Climate, tá vendo? E em Climate eu tenho uma opção que é Map. Essa opção Map é a opção, então, de mapear essas variáveis climáticas para a região geográfica que eu quiser, ou para o mundo todo, se eu quiser, tá bom? Clico em Map. O que acontece? Ele já leu, olha, Word Clean 10M, Word Clean 10 minutos, porque a gente colocou isso lá no menu Tools. Se eu não tivesse feito aquilo, essa etapa agora ia ser impossível, tá bom? Aí o que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai agora, então, criar um ou mais arquivos de variáveis que estão aqui, olha. Altitude, temperatura mínima, máxima, média, precipitação e bioclim. O que é o bioclim? Cliquem nele. Tantã! Olha que barato. São 19 variáveis, as famosas variáveis bioclimáticas, com as quais a gente tanto trabalha,
Quem trabalha com modelagem de distribuição baseada em nicho ecológico está careca de conhecer essas variáveis chamadas de variáveis do BioClean, tá bom? BioClean é o nome de um método de modelagem, que inclusive tem no Diva, você pode gerar modelos pelo BioClean dentro do Diva, tá bom? Mas também se refere, BioClean, a um conjunto então de 19 variáveis. Temperatura anual média, variação, amplitude média da temperatura mensal, tem um monte de coisas. Eu não quero entrar nos detalhes agora não. São variáveis super legais, super úteis para a gente, tá? Para quem trabalha com modelagem e coisas assim. E o que acontece? Se eu quiser, eu posso clicar aqui no All, e aí o que o Diva vai fazer? O Diva vai criar um grid file para cada uma dessas variáveis. Legal, né? Eu vou fazer isso para a gente ter elas armazenadas, porque em outros tutoriais no futuro a gente vai usar alguma delas. A gente não vai necessariamente usar todas, mas para eu não ter que criar uma por uma, o All facilita aqui a minha vida. Agora, eu quero que esse grid file incorpore o quê? Ele pode ser feito para o mundo todo, mas eu posso fazer para uma área de interesse. Vamos fazer para uma área menor, porque isso vai fazer inclusive o Diva ser mais rápido para criar esses grid files. Como que eu posso fazer? Eu posso estabelecer aqui manualmente os limites de longitude e latitude, escrevendo os valores, que estão aqui em graus decimais. Eu posso ler isso de um outro layer ambiental, um grid file que eu já tenha pronto. A gente costuma chamar isso de máscara, né, para corte. Eu tenho um layer, então, que vai servir para eu pegar, todo mundo vai ter as mesmas dimensões dele, ou, e é o que nós vamos usar aqui no nosso caso, eu posso desenhar. Então, afastem a janelinha e vamos fazer um desenho. Eu vou desenhar uma coisa mais ou menos região neotropical aqui pra gente. Eu clico aqui, Draw, tá vendo? Se ele tá em Stop Draw é porque ele tá lendo. Eu vou desenhar mais ou menos aqui, tudo bem? Meia boca, tá bom? Mas tá aqui. Aí ele leu, ótimo. E ele vai pedir para eu dar um nome de arquivo. O que acontece aqui, galera? Eu não necessariamente... Na verdade, como eu marquei aqui em AL, ele não vai usar o nome de arquivo, mas ele quer que eu coloque um nome. Então eu dou um nome qualquer. Ele vai salvar cada variável com um código. Bio001 é a temperatura média anual. Bio002 é essa. Tá vendo? Ele vai salvar isso com esses nomes. Bio, não lembro se é 00 ou se é Bio01. Enfim, cada uma vai ter um nome. Então eu vou clicar aqui no File. Eu vou usar a minha pasta clima. Tudo bem? Vamos lá? Dentro de GIS, clima. Se eu quiser, pode ser legal eu criar uma nova pasta aqui dentro. Eu acho bacana, uma subpasta. Vou chamar de clima 10M, 10 minutos, tá bom? Tudo bem? O computador está meio lento, mas pronto. Aí eu posso dar qualquer nome, posso chamar de teste. Ele não vai usar esse nome. E clica em salvar. Aí eu dou apply. Opa! Ele me deu algum problema aqui de acesso negado. Deixa eu entender o que aconteceu, gente. Tá? Eu não sei por que ele teve algum problema aqui. Eu não sei se ele travou ou se ele está criando esses arquivos e mesmo assim deu essa mensagem de erro. O Diva, de vez em quando, ele é sensível. Eu já mencionei isso antes. E às vezes ele trava, dá uns probleminhas. Ele chegou a criar o primeiro arquivo, mas ele parou, aparentemente. Será que ele travou? Vamos ver. Ele não travou. Eu vou clicar em Close para ver se ele vai fechar. Não, ele não está querendo fechar. Então eu posso estar com um pequeno problema aqui. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou tentar descobrir... olha só. Eu acabei de violar uma das coisas que eu sugeri para vocês. Lembra que eu falei? Gente, não criem um arquivo com espaço. Esse clima 10M, será que isso pode ter sido problema? É uma possibilidade. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse erro aqui, eu não quero gravar o tutorial todo de novo não, tá bom? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar o vídeo aqui e vou só falar para vocês o que vai acontecer. Nós deixamos marcados esse Add to Map, tá vendo? O que o Add to Map quer fazer? Eu esqueci, teria sido legal desmarcar, mas tudo bem. Ele vai adicionar todas essas variáveis aí para vocês. Então vai aparecer um monte de coisa. E elas vão ter um monte de coisa preta e a informação climática ali daquele
corte que a gente fez. Você vai fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou ensinar a gente a trabalhar com esses grid files que foram gerados. A gente vai excluir alguns deles da visualização, ficar só com um ou dois para brincar um pouquinho, tá bom? Então, quando o seu Diva terminar, se ele não deu mensagem de erro, ele criou o seu grid file, ficou tudo bonitinho, o que eu quero que você faça? Pode fechar o Diva. Ele vai perguntar se você quer salvar um projeto. Não salve agora não. No próximo tutorial eu ensino como a gente trabalha com projetos no Diva, como que a gente salva, porque tem alguns detalhes aí meio sacanas por trás que é bom eu ensinar, tá? Se você teve o mesmo erro que o meu, faça o seguinte, volte atrás, mude o nome das pastas e faça o processo de novo. Provavelmente vai dar certo. Eu vou desligar aqui o nosso vídeo, vou fazer isso manualmente, ok? Vou refazer isso, usando o nome de pasta um pouquinho mais curto. E aí, quando a gente começar o próximo vídeo, eu vou estar no mesmo ponto que vocês. Com criado todos aqueles grid files dentro da pasta, aí a gente abre o Diva de novo, abre os grid files que a gente quer usar e segue a partir daí. Então, repetindo, quando aparecer um monte de coisas aqui na lateral do Diva de vocês, o trabalho de vocês está pronto, vocês podem fechar e a gente continua no próximo aprendendo a lidar com os grid files. Tudo bem? Desculpem pelas dificuldades técnicas, mas elas fazem parte também, e a gente aprende com elas. Elas são parte do nosso dia a dia. E a gente continua no próximo vídeo. Gente, grande abraço, muito obrigado aí por terem assistido. Tchau, tchau, valeu!